Olá, eu sou o Alan dos Reis e recebo na redação do Taboão em Foco o jovem Diego Odakura Ramos, de 25 anos, que é presidente da ONG Sementes do Amanhã. Diego, muito obrigado por ter aceito o convite do Taboão em Foco e gostaria que você começasse contando o que é a ONG Sementes do Amanhã. Primeiramente, muito obrigado, Alan, pelo convite ao Taboão em Foco. Muito honrado em poder participar e colocar um pouco sobre o que é o Sementes do Amanhã. A ONG Sementes do Amanhã ela surgiu quando eu tinha apenas 12 anos e isso foi nos fundos da casa da minha avó, um pouco informal, porque eu não sabia de verdade o que era uma ONG. E aí eu juntava essas crianças nos fundos da casa da minha avó. Quando foi um bom tempo, vinha vindo pessoas adultas, que na realidade eu era uma criança, e disseram para mim que aquilo era uma ONG. Mas na verdade eu nem sabia o que era uma ONG, até porque naquela época nem tinha essa modinha de tantas ONGs que hoje vem surgindo. E aí foi onde eu comecei a me aprofundar para saber o que era uma ONG. Foi assim que com 19 anos eu consegui formalmente abrir um estatuto, a ata, e sim para formalizar uma ONG. E isso foi 19 anos, foi em que ano? Só para a gente conseguir... Foi em 2005. 2005. Isto. 2005 não, 2014. Tá, 2005 começou e aí 2014, Isso, 2014 que foi formalizou a ONG. Tá. Exatamente. E hoje a ONG Sementes também atende 150 crianças de extrema vulnerabilidade ali do Jardim Mir, na Laguna. A gente atende um pouco das crianças do Jardim Record e Vila Iase. E eles vão no contraturno escolar para a instituição. Então lá eles recebem almoço, café da manhã e as atividades recreativas como ética e cidadania, informática, artes, teatro e dança. Tá, o contraturno a criança vai para a escola de manhã ou à tarde e na volta ela vai para ONG. Isto, quem estudou de manhã vai à tarde para a ONG, quem estuda à tarde vai de manhã. Tá, e como que funciona as crianças, como que elas fazem para participar do projeto? Então todas as crianças têm um acompanhamento com a assistente social da instituição e às vezes elas são acompanhadas pelo CRAS do território e às vezes uma outra criança vai indicando outra e os pais vão até a ONG para fazer a matrícula dessa criança. E como que eu vejo, acompanho já o trabalho da ONG há um bom tempo e vejo que você, com 25 anos, consegue mobilizar muitas pessoas para ajudarem a ONG, né? Como que funciona esse processo? Então, a gente sempre começa com campanhas. Então, cada mês ou semana, a gente lança uma campanha com a dificuldade que a instituição tem. Então, por exemplo, no mês passado foi sobre material escolar, né? O material escolar não é para as crianças, e sim para a instituição utilizar as atividades com as crianças, né? Porque eu acho que muitos perguntaram, nossa, mas a prefeitura já dá o material escolar, para que essa campanha? Não, a campanha é para material escolar dentro da instituição. Né? Então, todo mês a gente realiza essas campanhas, mandamos malotes para empresas, por e-mails e pelo Facebook, que é nosso grande apoio aí que a gente consegue mobilizar bastante pessoas para a captação de recursos. Ou seja, se cada vez tem uma campanha, a próxima campanha deve ser da Páscoa, digamos assim. Já começamos a campanha da Páscoa, que é a pessoa apadrinha uma criança e dá um ovo de 250 gramas. Diego, você foi presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Dos Direitos das Crianças e do Adolescente. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua visão, hoje você não é mais presidente, mas nesse tempo, a sua visão sobre as crianças e o adolescente em Taboão da Serra. Então, hoje, até que mudou bastante, as nossas crianças e adolescentes têm bastante oportunidades em Taboão, né? Porque eu acho que faltava bastante, que sempre falta em todo município, é a questão da criança ter uma atividade no contraturno escolar, né? Onde ela possa ter algo de cultura, onde ela possa ter algo que ela possa refletir para a vida dela. E Taboão da Serra está sendo exemplo, né? Até porque hoje tem bastante coisa na cultura, tem a ONG, tem várias outras organizações que realizam serviços que interferem muito na vida dessas crianças. Né? Porque de vez elas estão na rua, de frente a um videogame, elas estão nesses equipamentos que hoje muda a realidade dela. E muito. Né? Quando você era presidente, quais eram os principais problemas que você constatava? Hoje nós tínhamos muito problemas, ainda acho que ainda tem, a questão do farol, ali no farol do Centro Taboão, né? Que tinha crianças e adolescentes que iam lá pedir dinheiro e vender bala, com coisas fazer as coisas de circo, e isso arrecadava muito a questão do trabalho infantil. Mas muitas dessas crianças não eram do nosso município, era sim da área do Campo Limpo, que vinham até Taboão, né,
para conseguir alguma coisa. E isso, querendo ou não, as pessoas que vinham nos faróis ajudavam, isso acarretava um grande índice de trabalho infantil dentro do nosso município. A gente, quem anda de carro, se depara muito, seja em Taboão, seja em Osasco, seja em São Paulo, com crianças e adolescentes nos faróis. Você, na sua opinião, você acha que ajuda ou atrapalha mais quando a pessoa faz um tipo de doação para essas pessoas? Atrapalha mais. E muito, porque aí a criança, o adolescente se acostuma que ele vai ter o dinheiro. E até mesmo elas são licenciadas pelos pais ou por adultos, né? Nem sempre por ela. E se sempre tem alguém por trás dela solicitando que ela vá até o farol vender aquela bala ou fazer alguma coisa para arrecadar um dinheiro, né? Acontecia isso muito na Cidade de Deus. Nós tínhamos crianças lá, que eles tinham uma senhora, ela fazia as trufas, e essas crianças iam até o farol para vender essas trufas. Mas como funcionava? A trufa era R$2, R$1,50 era dessa senhora e 50 dessa criança. 50. Né? E às vezes eles ficavam tão empolgados com isso que eles deixavam de ir para a escola, deixavam de participar da ONG para ganhar os 50 centavos de cada trufa. Diego, ouviu-se falar muito na questão após o massacre em Suzano, onde um adolescente, um rapazinho, fizeram aquele todo massacre matando 10 pessoas dentro de uma escola. Eu já ouvi muitas pessoas falarem, mas eu ouvi poucos os jovens falarem. Então eu queria saber a sua opinião, como que você viu aquele ato? Então eu vi um ato, como posso até dizer, falta de oportunidades, porque na verdade, na minha visão, aqueles adolescentes, eles estavam largados, né? Quanto nem a família dava valor, nem a própria escola soube ouvir eles quando eles precisavam. E aí eu senti uma intuição de que eles agiram por conta do videogame, né? E por falta dos pais ou responsáveis acompanhar esse adolescente, o que ele estava fazendo, como que estava o comportamento dele, por que ele estava mudando. E aí eu senti um pouco isso, eles ficaram um pouco largados, né? E aí agiram de uma maneira que acho que nem eles mesmos estavam sabendo o que estava acontecendo, porque ao final tiraram a própria vida deles. Eu vi muita gente, eu acho que tem sido a grande parte das reclamações dizendo, citando os pais, que os pais não enxergam, não acompanham os filhos. Eu não sou pai, então minha visão pode ser um pouco distorcida, mas não é difícil acompanhar um filho, eu digo. Hoje a gente vê os pais que trabalham longe, então ficam praticamente o dia todo fora. A tecnologia, grande parte dos pais não conseguem acompanhar. Celular hoje em dia, a criança tem facilidade, mas eu vejo que muitos adultos não sabem nem mexer no celular direito. Não é difícil esse tipo de acompanhamento? Eu entendo, é um pouco difícil, mas eu acho que os pais devem, pelo menos, olhar para ver o que está acontecendo. Por quê? Aquela criança não sai daquela televisão, por que não sai daquele celular? Acompanhar de certo o que vem acontecendo. Eu entendo também que tem pais que não sabem da tecnologia, mas assim, tentar um pouco saber o que está acontecendo na vida daquele adolescente, o que acontece na vida daquela criança. Você, dentro da ONG, que trabalha com crianças e adolescentes, vocês chegaram a discutir esse tema? Sim, discutimos. Foi até essa semana. A gente discutiu 2 assuntos, né? Um deles é sobre a boneca Momô, né? Que atinge essas crianças de 3 até uns 6 anos, né? Que essa boneca vem aí no meio por exemplo, tá um filme da Galinha Pintadinha, ela aparece do nada. Então nós conversamos, estudando essas crianças, que quando acontecer isso, denunciar no próprio aplicativo, e conversamos com eles sobre a importância de convocar os pais nessas questões. E conversamos também bastante sobre o Suzano, né? E como que eles reagiram? A opinião dessas crianças e adolescentes sobre o fato em si? Então, eles ficaram um pouco assustados com tudo isso, né? Até foram com medo de ir para a ONG, para a escola, por conta deste fato. Mas eles entendem também, um dos adolescentes chegou a falar, tio, será que ele não agiu igual ao videogame? Agiu dessa maneira, como se fosse uma vida real? Falei, pode ser, mas isso é certo a gente agir trazer o videogame para a vida real? E eles levaram ao consenso que não. Né? Mas eles chegaram a várias hipóteses e uma delas é a questão do videogame mesmo, que eles acharam que levaram para uma vida real. E aí a gente conversamos que o videogame é um videogame e nossa vida é uma outra. E com relação, a gente tem a questão da responsabilidade dos pais, eu queria saber se você, até porque o Estatuto da Criança e do Adolescente também
diz que é responsabilidade da sociedade, de uma forma geral, cuidar das crianças e adolescentes. Queria saber como que você avalia o olhar da sociedade, de uma forma geral, a crianças e adolescentes. Então, eu acho que entre toda a sociedade ela deve ter, e acho que falta muito, né, essa questão de cuidar e zelar pelas crianças e adolescentes. Hoje, começando de casa, né, os pais normalmente só importa ir a criança ir para a escola, ir para a ONG ou para qualquer outro serviço e pronto, que ele está fazendo a parte dele, né? E hoje a sociedade, ela deixou a desejar um pouco a questão da criança e adolescente, né? Eu acho que eles não olham tanto para essa área. E mais uma coisa, a gente já está chegando aqui na parte final do nosso papo. Eu queria saber, caso as pessoas que estejam nos assistindo queira conhecer a ONG, visitar a ONG ou queira contribuir, eu sei que há várias formas de contribuir com a ONG, eu queria que você falasse um pouquinho como que elas podem fazer isso. Opa. Eles podem entrar no nosso site, que é o www.ongsementesdoamanhã.com.br, ou nos chamar pelo WhatsApp, que é o 976768057, ou até mesmo fazer uma visita, né? Nós ficamos ali no Jardim Mirna, na rua João Pires de Camargo, 207, próximo ao supermercado da Saída BR. Diego, muito obrigado pela sua visita ao Tá Bom em Foco. Eu acho que foi importante essa conversa um pouquinho sobre crianças e adolescentes e sobre a ONG. Queria que você encerrasse deixando uma mensagem e falasse um pouquinho para as pessoas que estão nos assistindo. Tá? Obrigado pela oportunidade, obrigado, Tá Bom em Foco. E gostaria aqui de agradecer à Prefeitura de Taboão da Serra, em nome da Secretaria de Assistência Social e da Secretaria de Cultura, né, que hoje vem ajudando muito para que o Sementes da Manhã possa, cada dia mais, realizar seus trabalhos. Então, muito obrigado a todos, obrigado a todos os parceiros que ajudam o Sementes da Manhã e também agradecer o FUNCAD, o CMDCA, que agora o Sementes da Manhã é um projeto, que é o projeto Criança Não Trabalha, Criança Dá Trabalho, e nós vamos falar sobre a questão do trabalho infantil, né, como a gente detectou bastante essa questão do trabalho infantil das crianças, nós vamos realizar um projeto a partir de abril agora com as crianças do Jardim Record, Cidade de Deus, em relação ao trabalho infantil. Então, muito obrigado a todos, novamente obrigado, Alan, pela oportunidade e gratidão mesmo.